crianças! Olá, pessoal de casa! Tudo bem com vocês? O programa Coração Puro está começando para trazer a palavra de Deus para você que está nos assistindo. Nós vamos falar da Bíblia, nós vamos contar histórias, teremos o versículo do dia e no final uma atração especial para vocês. A Carol, da Banda Graça, cantora, tem aquela voz maravilhosa, você que já conhece. Ela já cantou pela Comunidade Evangélica de Maringá em diversos CDs e agora eles têm o CD da Banda Graça e também o CD volume 2 está sendo lançado. Vamos ver se ela vai nos contar um pouquinho sobre esse novo CD também. E ela vai estar aqui no finalzinho do programa, você que gosta da Banda Graça não pode perder. O programa Coração Puro começa agora. E o versículo de hoje, da Palavra de Deus, vem uma palavra de Jesus para nós. Vamos ler Mateus, capítulo 11, versículo 30. Mateus 11, 30. Diz assim: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem disse isso foi Jesus. Vamos pensar mais uma vez no versículo? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você tem levado um fardo leve, suave ou um fardo pesado nas costas? Você criança, você jovem, adulto, você tem corrido atrás de tantas coisas e tem se sentido tão sobrecarregado. Será que é tudo isso o propósito de Deus para a sua vida? Nós temos que buscar a cada dia o propósito de Deus para as nossas vidas. Perguntando para Deus, Deus, para que o Senhor me criou? Para que o Senhor me fez? Algum dia, uma pessoa fez essa cadeira aqui. E quando ele fez essa cadeira, ele pensou que alguém iria sentar. Caprichou e fez para um propósito. Agora, se a cadeira começar a ser colocada em cima dela pesos do qual ela não suporta, por exemplo, assim, vocês acham legal que eu pegue a minha cadeira aqui, ó, e comece a colocar em cima dela uma geladeira, um fogão, ou começa a usar ela como um armário, né? Guardando muitas coisas sobre ela. Ela logo vai quebrar e estragar, não é verdade? Por quê? Porque quando ela foi construída para que uma pessoa sentasse nela. E não para que se colocasse um peso excessivo sobre ela. Da mesma maneira que o criador da cadeira a criou com um propósito determinado, e se ela começar a usar um peso maior, ela vai sofrer e vai estragar, é você. Você também foi criada por Deus. O seu Criador tem um propósito específico para a sua vida. Ele sabe para que você foi criado. E você não pode carregar um peso maior do que você foi, do qual você foi projetado. Deus sabe até onde você aguenta. Então, peça para Jesus quais são as atividades do seu dia que você deve fazer, que vão contribuir para o propósito de Deus na sua vida e quais não vão. Quantas pessoas fazem diversos cursos, diversas atividades, fazem coisas além de sua capacidade, além do que suportam, têm uma vida estressante, uma vida desgastada. E é isso que Deus quer? Não. O fardo de Jesus é leve e suave. Quantas pessoas têm ministérios, trabalham na igreja tão dedicadamente, mas às vezes estão levando uma vida fora do plano de Deus. Por quê? Porque tem levado um fardo pesado demais. Peça para Jesus qual é o fardo leve que Ele tem para você.
É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fazer a obra de Deus deve ser um prazer e não um desgaste. Vamos ficar atentos a isso. Agora nós lemos Mateus 11:30. Voltamos com o programa Coração Puro. E olha, essa semana nós estamos aprendendo sobre o livro de Gênesis e especificamente sobre a criação. Deus é nosso Criador. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. E agora nós vamos aprender como Deus criou o homem. Essa semana nós demos uma pincelada, né? Falamos rapidamente que Deus criou o homem no 6º dia, o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Mas vocês querem saber os detalhes de tudo isso? Como é que Deus fez o homem? Como ele moldou cada dedinho? O nariz, os olhos. Ah, será que foi difícil? Para Deus nada é difícil, né? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no 7º dia a sua obra, ele descansou. Não podemos esquecer disso, que até mesmo o Senhor Deus descansou. Depois que ele fez em 6 dias toda a criação, o 7º dia, que era o sábado, ele descansou. E a gente aprende com isso também, que se até o nosso Deus, Todo-Poderoso, que a Bíblia até fala em algumas partes que Deus não se cansa nem se fadiga. Não é verdade? Se ele descansou, imagine nós que somos humanos, né? A gente também precisa descansar. Eu já ouvi muita gente falar, até mesmo amigas minhas, que quando estão muito cansadas, vão descansar, sentem peso na consciência. Acham que deviam continuar trabalhando. Esta semana mesmo eu encontrei uma amiga e ela disse, se eu paro um pouquinho para descansar, eu já fico com peso na minha consciência. Não fique com peso na consciência. Lembre-se, leia a Bíblia. Não falo? A gente lendo a Bíblia, a gente aprende muito. A gente aprende a viver melhor. No 7º dia, Deus descansou. Se Deus descansou, você também pode descansar. Vamos continuar sobre a formação do homem. E estas são as origens dos céus e da terra e de tudo que Deus criou. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo. E Deus fez todas as coisas. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ainda não tinha chuva, viu, gente? E formou o Senhor Deus, o homem. Tchan, tchararã. Como Deus formou o homem? Quem aí já sabe? Do pó da terra. Por isso que você ouviu já a mamãe e papai falar assim? Nós somos pó, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Você já ouviu falar isso? Sim, por quê? Porque nós sabemos que Deus nos criou a partir do pó da terra. Pegou lá argila, o pó. Vocês já viram moldar argila, né? Pegou o pó. Eu imagino que ele deu uma molhadinha, né? Pra ficar mais fácil. E foi moldando o braço, as pernas, os dedos, o outro braço, a barriga. Por dentro, né? Cada coisinha, né, que Deus fez lá. Os nossos órgãos, o coração, rim, fígado. Foi criando os ossos, as costelas, né? Os ossos dos pés, das pernas. Deus foi formando, desenhando, moldando. O nariz, o buraquinho do nariz aqui, ó, as narinas para respirar. Os olhos para enxergar. O ouvido para ouvir, olha os sentidos. A língua, a boca para a gente se alimentar, né? E Deus foi criando cada parte, moldando. Quando ficou prontinho, olha o que ele fez. E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida, na narina, né? Nas narinas. E o homem foi feito alma vivente.
Então, quando Deus criou o homem, ele ficou lindo, perfeito, mas ainda não tinha vida. E quem deu o sopro da vida foi Deus. Deus fez o sopro. Soprou o nariz daquele homem. E na hora ele viveu. Por isso que a nossa vida, também as pessoas falam, é um sopro. Se temos o sopro de Deus, vivemos. Mas se Deus decide que não viveremos mais, a nossa vida acaba. A nossa vida depende totalmente de Deus. Pode ter aqui nesta terra o homem mais sábio e inteligente, o cientista mais capacitado. Ele não consegue dar a vida a alguém e nem decidir quando a vida se acaba. Não é muitas vezes que a gente ouve nos hospitais, os médicos, os maiores médicos, mais inteligentes e capazes, dizerem assim à família: não há mais o que fazer, somente um milagre. Porque ele sabe que tudo que ele podia fazer como médico, ele fez por aquele ser humano. Mas a vida, só quem dá e tira é Deus. E que se houvesse um milagre, se Deus soprasse vida naquela pessoa que está ali morrendo no hospital, ela pode voltar a viver. Até os médicos têm reconhecido isso e dito aos familiares: por um milagre, esta vida pode voltar. Por quê? Porque quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. E agora você aprendeu como tudo começou. No primeiro homem, que Deus moldou do pó da terra e soprou nas narinas dele, como diz a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e a banda do Oriente pôs ali o homem que ele tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden. Né? E depois aqui Deus fala sobre os rios que foram formados, ali no capítulo 2. Agora eu quero dizer para vocês como Deus formou a mulher. Olha só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora e esteja uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave, trouxe Adão para ver como lhes chamaria. Então, antes ainda de Deus formar a mulher, a Bíblia diz que Deus convidou o homem para colocar nome aos animais, para ver, conhecer a criação. E sabia que foi o homem? Olha como o homem já começou a ser amigo de Deus, né? Deus já começou a compartilhar com ele a sua criação. E o homem começou a dar nome aos animais. E Adão pôs nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo. Mas o homem não se achava adjuntora. Ele viu que o leão tinha a leoa, que o elefante tinha a elefoa, que o jacaré tinha sua companheira. Cada passarinho tinha o macho e a fêmea. Começou a ver os casaizinhos, né? Que coisa mais linda que Deus criou. Cada casalzinho, o macho e a fêmea, o gatinho e a gatinha, o cachorrinho e a cachorrinha. E todos faziam um parzinho maravilhoso, porque foi Deus que criou. E aí, ele ficou pensando: ah, não, tá esquisito esse negócio. Eu tô sozinho aqui? Ah, já pensou um homem vivendo sozinho? Que tristeza! Não dá uma tristeza? Ah, com certeza, né? Por isso que a gente vê os jovens, os adolescentes, correndo para as festas para passear, né? Procurando seu par, porque todos querem ter um namorado, uma namorada, alguém para ser seu companheiro. E aí o homem ficou lá, sozinho, tristonho, vendo todos os animais com cada animal macho com a sua companheira fêmea. E olha o que aconteceu. Então o Senhor Deus... E ele estava triste, né? Então o Senhor Deus fez cair Adão
em um profundo sono, e ele adormeceu. Olha só. E tomou uma das costelas e cerrou a carne no seu lugar. E da costela do Adão, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, aí Deus pegou e criou uma mulher. Gente, ele pegou a costela do Adão, mas não doeu porque o Adão estava dormindo, como numa anestesia. Estava dormindo, não sentiu nada, Deus tirou a costela dele. E na hora que tirou aquela costela, da costela de Adão, Deus fez a Eva. Deus não fez a Eva do pó da terra igual fez o Adão, não. E criou aquela mulher linda, maravilhosa. Aí Deus fez a mulher diferente do homem. Deus fez a mulher mais delicada. Deus fez a mulher com curvas no corpo. Deus fez a mulher assim com mais cabelo. Deus fez a mulher mais animada, sorridente, não é? Vocês já viram? Mais faladeira também, né? Eu acho que a Eva já era assim como nós. Ela era muito diferente do homem. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, disse Adão. Esta será chamada varoa, porque do varão foi formada. Portanto, aí Deus disse, portanto, o varão deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Já pensou, crianças, que lindo que era? Eles estavam nus, estavam andando sem roupa, um na frente do outro, e não tinham vergonha, porque eles não conheciam o pecado. Então eles não viam um ao outro com olhos de pecado, mas com olhos santos e puros. E o mais lindo que eu acho nessa história é que Deus explica para eles que o homem terá que deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e serão uma só carne. E é assim que Deus fez. O homem perfeitamente encaixa com a mulher, perfeitamente. Os dois corpos unidos podem produzir filhos, e da união de um homem e de uma mulher pode gerar vida. Sempre que um homem e uma mulher se unem, pode gerar vida, nova vida. Esta é a criação do Senhor. É assim que Deus nos criou, nos formou, e é desta maneira que podemos ser muito felizes. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais Coração Puro. Loja da Loja, localizada no Shopping Veste Sul. Tem variedades para você, lojista. Encontra manequins, diversos tamanhos e modelos, cabides, puffs, perucas, ganchos para painel, expositor de bolsa, manequins infantil, masculino, feminino, plus size e diversos outros. Além também de cestos e araras. Loja da Loja, no Shopping Veste Sul. A luz transforma. Antenada nas tendências, a Eletro Santini aposta em iluminação. Agora quem mais entende de materiais elétricos oferece luminárias que vão das mais simples às mais luxuosas. Mais conforto, maior variedade e atendimento de excelência. Eletro Santini, muito além da iluminação. Aquanorte Piscinas, construção de piscinas em concreto estrutural com revestimento cerâmico, além de equipamentos de última geração, como filtros, aquecedores solares residenciais e para piscinas, banheiras de hidromassagem, iluminação, saunas e móveis. Aquanorte Piscinas, seu lazer e seu conforto, sua família merece.
aqui conosco a psicóloga Carolina Ribaroli, e ela vai estar falando sobre um assunto interessante, que são os adolescentes. Muita gente até fala aborrecentes, né? Que eu não concordo com isso não. Mas a Carol vai explicar por que os adolescentes às vezes levam esse apelido e como a gente deve lidar com eles, tá bom? Olá, Carol, bem-vinda. Oi, Pri, obrigada. Por que as pessoas chamam os adolescentes de aborrecentes? Porque eles estão numa fase muito complicada da vida. Para eles é muito complicado, porque é uma fase de transição, né? Ele não é mais nem criança, mas ele também ainda não é adulto. Então, muitas vezes, são exigidas coisas deles, responsabilidades de adulto. E muitas vezes, quando eles querem fazer alguma outra coisa, né, coisa de adulto, então, mas você ainda não tem idade para isso. Então eles ficam naquela, poxa, mas então eu tenho idade para quê? O que eu sou? Porque eu não sou criança mais, mas, né, eu não posso mais fazer tal coisa. Você não faz mais isso porque você não é criança. Você não pode mais fazer assim, você não pode mais agir dessa forma, porque você não é mais criança. Mas aí, quando ele quer, então, ter atitudes... Eu quero ir numa festa, passear, sair à noite. Aí já também autonomia, não pode, porque né? Você é muito criança para isso. Isso, ele quer ter autonomia de adulto, então ele ainda não pode, porque ele não tem idade ainda para isso. Então, ele fica naquela dúvida. Então, mas o que eu sou? E aí também tem aquela questão toda dos hormônios, né? Inerentes à idade e tudo mais. E vários conflitos, às vezes conflitos em casa e tudo mais. Os meninos também sofrem com os hormônios? Claro. Ou só as meninas? Sofrem muito, com certeza. Porque as meninas, eu sei que quando vem, né, que ela fica mocinha, a TPM, meu Deus, eu lembro da minha adolescência, foi tão difícil. E as meninas sofrem. Agora os meninos também? Então, também sofrem. Também tem uma descompensação assim hormonal. Também tem uma descompensação hormonal. E inclusive tem aquela questão toda de eles ficarem mais feinhos, né? Vamos colocar assim. É porque começa, por exemplo, cresce o nariz, cresce a orelha, aí dá espinha no rosto, um bigodinho ali, uma penugem meio esquisita, né? Que não fica uma sujeirinha assim ali. É verdade. Então, e muita espinha às vezes também, né? Por conta dos hormônios e tudo mais. Então, às vezes eles ficam com vergonha, começam a se sentir feios e a autoestima fica baixa. Aí eles também começam a descontar em outras coisas. A voz, né? Tem hora que fica grossa, Nossa, tem hora que fica fina e é muito essa engraçado. Troca de voz é horrorosa, né? Coitadinhos. Então os pais têm que ter paciência, Carol. Com certeza. E muito, muito tato para lidar. Sabe uma coisa que acontece? Às vezes a gente tem tanto medo que o adolescente faça alguma coisa que não pode fazer, que às vezes a gente acaba prendendo ele muito, trancando e proibindo demais. E aí o que acontece? Eles começam a se sentir assim. E eu me lembro que eu também pensava isso, sabe? É interessante. Parece que os pais não querem a nossa felicidade. É isso que eles falam. Tem muita fala assim lá no meu consultório, sabe? Parece que meus pais não querem a minha felicidade. Eles não querem me ver sorrindo, não querem me ver com os meus amigos, não querem me ver namorando e tudo mais. Então, eu não posso ser feliz, né, para os meus pais. Então, assim, parece que incomoda. Eu ser feliz incomoda. Né? Eles querem destruir a minha felicidade. Então, o pai ou a mãe, eles precisam ter muito tato para lidar com o adolescente, conversar bastante, sabe? Não ficar só cobrando também, porque muitas vezes, e eu entendo, a correria do dia a dia, os pais estão trabalhando, aquela correria, sabe? Cansados. Você chega em casa, o que você vai fazer? Você quer descansar. Que delícia conversar sobre esses assuntos que tratam do nosso emocional, da nossa alma, que fazem a gente pensar, né? Muitas vezes repensar as nossas atitudes. O programa Coração Puro vai ter mais bate-papo com a Carol amanhã. Eu agradeço a sua presença aqui no programa, Carol. Obrigada. Eu que agradeço, Pri. Muito obrigada. E agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais Coração Puro. O programa Coração Puro vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Não perca o programa com histórias bíblicas, tem versículos, tem música e tem bate-papo. Como você já sabe, feito com muito amor para você.
Programa Coração Puro. Oferecimento Reco Lingerie.